Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca. Muito bem. Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje estamos em mais uma gravação do Desperta Arapiraca e eu tenho hoje um convidado especial que tive a honra de conhecer. Nós conversamos e ele aceitou o convite para estar aqui e vai falar o seu testemunho de vida, como a obra está se desenvolvendo aqui na nossa cidade, que é o pastor Lucas Acioli, nosso convidado, pastor do Ministério Reviver em Cristo, aqui em Arapiraca. Pastor Lucas, muito obrigado por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vai ser uma entrevista abençoadora para muita gente. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui disponíveis para falar um pouco daquilo que o Reino de Deus tem proporcionado para a nossa vida, para a cidade de Arapiraca. Amém. E para tudo aquilo que ainda Deus continuará fazendo. Amém. Eu fiz aqui minhas anotações. O pastor Lucas, ele é casado com a irmã Rosane. Isso. E pai do pequeno... Luca Emanuel. Luca Emanuel. Maravilha. Emanuel. Então, uma família jovem, né? Jovem. Minha esposa Rapazinho tem 33 nasceu agora há pouco. anos, eu com 37 e o Luquinha com 7 meses de idade. Muito bem. Está aí meses. no começo da vida familiar. Que maravilha. Pastor, uma satisfação recebê-lo. Nós temos aqui em Arapiraca, que é uma cidade crescente, né? Praticamente 240 mil habitantes, chegando a isso. E nós estamos vivenciando a plantação de muitos ministérios na nossa cidade. E convém que o nome do Senhor seja glorificado, que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Eu fico muito feliz por ver homens de Deus sérios que têm dedicado à obra do Senhor e têm ouvido o Senhor, né? E aberto ministérios, plantando igrejas, que é isso que Paulo fazia nas suas viagens missionárias. Então eu gostaria primeiro de saber se você, posso chamar de você, temos a mesma faixa etária, né? Apesar de eu ter muito mais cabelos brancos. Já tenho alguns. Mas você nasceu no Evangelho, se converteu no decorrer do tempo? Não nasci no berço evangélico. Eu tive um tio pastor da Assembleia de Deus Missão, Sim. Mas ele morava em São Paulo, no estado de São Paulo. E ele foi o primeiro que o Senhor levantou como coluna na nossa casa, né? Ele é irmão da minha bisavó, mãe da minha mãe, meu tio sim, avô. Sim. E depois que ele faleceu, antes dele falecer, eu me converti. Eu me converti com 23 anos. Com 23? Com 23 anos de idade. Hoje com 37. Conheci o Senhor, eu não tive esse ensinamento no berço evangélico, vindo de uma família tradicionalmente católica, apostólica romana, mas o Senhor resolveu me levantar no meio da minha parentela e até hoje estou firme para a glória de Jesus. Então depois ele foi uma referência, né? Meu tio foi apesar de não ter muito contato com ele, mas eu me lembro na minha memória, eu trago a minha memória, todas as vezes que ele vinha de viagem, ele sentava à mesa na nossa casa, ele sempre orava pelo alimento, sempre orava pelas famílias. E um testemunho que me impactou muito assim dele é que no leito da sua morte, ele já sabia que o Senhor ia recolher. Eu lembro que a minha prima, ela disse que ele estava no hospital e ele disse assim, pode buscar minha harpa, porque essa noite o Senhor vai me recolher. Olha só. E o Senhor recolheu. Teve essa sensibilidade, ele né? Ele estava tranquilo, sereno, que Deus ia Exatamente. Levar. Ele já tinha preparado ele, né? E aí, quando eu me converti, eu já era convertido, há pouco tempo que eu era pastor, e ela me trouxe até algumas coletâneas dele, coleções que ele guardava, teológicas, e eu estou, no meu pouco tempo, caminhando e também honrando o nome do meu tio. Tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa. Irmãos, o senhor tem irmãos? Tenho 3 irmãos, tenho um irmão mais velho e tenho 2 irmãs. Tenho uma irmã do meio e a irmã mais nova hoje também serve na mesma igreja que eu. Depois que eu me converti, ela também se converteu. E hoje ela é diaconisa na igreja onde nós servimos, está lá na sede, servindo ao Senhor então, lá. O Senhor te alcançou aos 23 anos de idade. 23 anos de idade. E uma dedicação agora mais intensa à obra do Senhor te fez chegar onde está hoje, né? Fazendo a obra. Isso. Mas como foi esses primeiros momentos assim na igreja, quando você descobriu esse desejo de servir na obra? Como foi a sua chegada? Foi na Reviver em Cristo, lá em Maceió? Não,
Não fui. Na época, Reviver em Cristo ainda não tinha nascido. Sim, muito Né? bem. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista El Shaddai, na igreja do pastor Múcio Calheiros. Sempre fui músico. E Olha no só. mundo eu era músico. Ah, então já No teve um mundo, histórico aí. no mundo eu era músico. Quando eu me converti, o meu desejo não era parar de Sim. tocar, de ministrar. Eu toco um pouco de teclado, um pouco de violão. Mas eu comecei a servir na igreja e comecei a servir no Ministério do Louvor. Muitos anos servindo no Ministério do Louvor. E interessante que o meu pastor presidente era o meu líder de louvor. Ele era o meu líder de louvor na época, né? Faziam parte da mesma igreja. E eu comecei o Ministério do Louvor. Muito tempo, muito tempo. E aí depois nós mudamos de ministério, fomos para o Ministério Peniel e depois eu fui morar em Recife. Ah, ainda foi Fomos para morar em Recife. Recife e na volta Sim. a Igreja Reviver em Cristo tinha acabado de nascer, de ser implantada. E aí quando nós nos reencontramos, estamos aqui até hoje. A Igreja Reviver em Cristo hoje ela vai completar 6 anos em agosto do ano que vem. É uma igreja jovem, né? 6 É anos. uma igreja jovem. Uma igreja jovem. Mas é uma igreja de visão, uma igreja que tem a Bíblia como seu fundamento, que é o mais importante. Né? Então, voltando de Recife para Maceió, foram acolhidos na recém-plantada Nós já se igreja. conhecíamos, né? Nos conhecíamos. Já conhecia o pastor da, Meu da pastor igreja. Vinícius, nós já nos conhecíamos e na verdade foi uma união de propósito. Né? O Senhor nos uniu para um propósito e estamos aqui. Estou servindo a igreja, servindo a meu pastor e servindo ao Senhor. Que maravilha. A gente vai abordar bastante sobre isso, né? Então, servindo lá em Maceió, ao lado do pastor Vinícius, começou as primeiras experiências como obreiro, né? Isso, Então, por quais funções? Eu sei que deve ter sido muitas, né? isso. Principalmente na área do louvor, tocando teclado, violão, Isso, cantando para exatamente. Jesus. Mas ficou só no ministério de louvor ou ainda passou por outras funções na igreja? Por incrível que pareça, quando eu me converti, eu aprendi no deserto. Tudo que eu aprendi, o pouco que eu carrego hoje, foi muito na prática. Só para contextualizar um pouco, eu morei no fundo da igreja. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu fui trabalhar na cidade de Quebrangulo Sim. e não tinha lugar para morar. E aí o Senhor abriu uma igreja para eu ficar lá o tempo que eu precisasse. E ali eu vi verdadeiramente o que é você fazer uma obra. Tá o Samuel morando na tenda. A igreja, a casa dos pastores, né? A casa dos pastores, ela era a sala era a igreja e a casa era nos fundos. E eu ficava nos fundos dos fundos. E foi ali que o Senhor foi me ensinando muita coisa, né? E pastor Vinícius sempre me direcionou desde a época que a gente se conheceu. Ele não era pastor, eu também não era pastor, mas todo mundo já reconhecia o chamado dele. Ele é um pastor jovem É um também, pastor né? jovem, mais jovem do que eu, mas com a maturidade de um homem adulto, um homem de Deus, um homem preparado para o que Deus levantou ele, né? Ele hoje é pastor de uma igreja de mais de 1000 membros e muito respeitado no nosso meio. Que maravilha. Muito respeitado. Então, nós nos separamos por um tempo, um propósito de Deus, quando eu fui embora, e depois o Senhor uniu novamente. Retornou. Quando eu voltei, quando eu fui para a igreja Reviver em Cristo, o Senhor falou comigo, disse assim, aqui é o seu lugar. E aí eu comecei a servir no louvor. Louvor novamente, servia no louvor. Chegou, eu pastor, tô aqui. Mas eu servir. cheguei na fase, né, que eram poucos obreiros. Sim, sim. Né, o pastor Vinícius fazia quase tudo. Era mesa de som, ele é musicista, toca, ele dirigia o culto, então a gente fazia um pouco de tudo, né? Eu, minha esposa, Mas na é época. um alívio maravilhoso. Alguém que chega e que faz parte do louvor, que toca, que canta para Jesus, porque a maioria dos ministérios tem muita dificuldade no momento da plantação por falta de grupo de louvor, de uma banda, de instrumentos. Exato. Então, iniciar assim, já com alguém no louvor, é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus ele uniu esses propósitos, né? Eu acredito Pastor nisso. Vinícius e o seu propósito. Eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em unidade de propósito. Né? Hoje, e eu fui servindo a igreja. Eu nunca todo ministério que eu entrei, eu nunca almejei cargo pastoral. Né? Estava muito longe, apesar do Senhor já falar por muito tempo. Né? E eu continuei servindo lá, no louvor, e começou a precisar
dirigir um culto, ajudar mesmo nas funções da igreja, na pregação da palavra. E ali eu lembro que o serviço diaconato foi uma surpresa, né? Quando o pastor Vinícius nos separou a diácono, ele fez uma surpresa. Não avisou antes, não Não preparou, olha, avisou. você vai ser Engraçado que separado para as diaconato. esposas foram avisadas, né? Ele sempre conversa com as esposas foram avisadas, e minha esposa, eu lembro que ela dizia assim: meu filho, você precisa colocar um terno, vá de terno hoje. Eu disse: não, minha filha, eu não vou de terno, é um culto normal, eu vou de camisa. Não, você precisa de terno. Eu lembro que eu sentei no sofá e eu tive uma visão, o óleo derramado sobre a minha cabeça. Olha só. E eu disse: meu Deus, o que é isso? O senhor disse: vá de terno. E quando eu cheguei na igreja, estavam meus familiares. Já sentiu o clima diferente, né? Aí eu, conversando com um pastor lá, hoje ele é pastor, eu disse assim: tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Vai acontecer alguma coisa estranha. E aí, nesse dia, o pastor Vinícius separou 5 diáconos. E ali começamos a servir a igreja no diaconato, né? A igreja ainda não era no lugar onde ela está hoje. Então iniciou em outro lugar, né? Ela começou numa sala de hotel. Pastor Vinícius começou numa sala de hotel. Pastor Vinícius é de Maceió mesmo? De Maceió. Sim. De Maceió Marotel. Depois a igreja cresceu, ela foi para uma antiga pizzaria, acho que era Boys, um lugar pequeno. Depois ele saiu colocando galeria, 2 cultos, já não suportou. Nessa pizzaria foi tomando. Foi lá que nós fomos separados de diáconos. E aí nós fomos para outro prédio perto, maior, acho que é uma capacidade de 350 membros. Sim. Saiu de 80 para 350. E aí, depois de um ano, já eram 2 cultos novamente. E aí, na direção de Deus, deu um passo muito grande, né? Hoje a igreja tem a sede muito bem montada, mas assim, muito debaixo de oração, né? Debaixo de oração. E depois de 6 meses... Muito trabalho, né, pastor? Muito trabalho. E depois de 6 meses que eu estava como diácono, aí o pastor, eu fui convidado, né, para a igreja para ser separado, pastor. Eu já fui direto para o pastoreado. E aí, para mim... O pastor olhou assim: meu filho, você já tem sido um diácono abençoadíssimo, já ensina, já dava aula de escola bíblica dominical, já servia. Então passou por várias funções na Passei. igreja. Eu fui líder do Ministério Recatitude, hoje que é o Ministério do Evangelismo. Eu fui líder do Ministério dos Jovens e Adolescentes, tudo implantado, né? Louvor, jovens, missões. Jovens, missões, e aí implantou o Ministério de Homens. Eu fui líder do Ministério de Homens, o primeiro. E assim foi implantando. Quando eu fui separado a pastor, aí eu fui ser co-pastor do meu pastor para auxiliá-lo. Entendi. Eu saí de alguns ministérios, fiquei no Ministério de Homens, mas aquilo que ele me designava, eu aceitava e servia. A pergunta que eu ia fazer em relação a isso às vezes a gente se sente vocacionado em certas áreas e em outras a gente tem alguns desafios, né? Exato. Alguns receios. Exato. Houve alguma função que o pastor Vinícius disse: olha, preciso de você, e você se sentiu assim meio que travado: pastor, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir exercer essa função? Ou todas que vieram, você, mesmo tendo dificuldade, aceitou como desafio e cumpriu? Olha, pastor Klaus, eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Tudo vai depender da oração. E todas as vezes que ele me chamou para assumir o ministério, todos para mim foram um grande desafio. Jovens e adolescentes é um grande desafio. Homens é um outro desafio. Mas ele sempre me dizia: meu filho, o segredo é a oração. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é o Senhor. Então eu comecei a regar em oração. Todos eles que nós iniciamos, eu lembro que os jovens, nós iniciamos, eram 2, 3 jovens. E hoje a igreja tem tem um templo só para jovens. Os homens da mesma forma. E hoje quem ficou depois continua regando, mas quem dá crescimento é o Senhor. Que maravilha. E eu comecei a buscar isso em oração. Eu sempre me coloquei numa posição de dependência de Deus. Senhor, eu não posso sozinho, mas a obra é tua, quem dá crescimento é o Senhor. E com o discipulado que eu tive, tornava mais fácil, né? Se tornava mais fácil. Mas nós sabemos que todo ministério ele tem os seus desafios, né? Todo ministério tem os seus desafios. O Ministério do Louvor já tinha feito há muito tempo, mas tem seus desafios porque o Ministério do Louvor é um ministério de adoração. Existe uma grande diferença do musicista para o adorador. Sim.
em cima do altar. Verdade. Né? Nós, Musicista, como pastores, sabemos ele como tem apenas técnica. Exatamente. O adorador é um santo. O adorador, ele atrai o reino. É. Né? Ele atrai o reino. Então, o ministério de evangelismo também é um desafio, porque você vai para o campo. Né? E o pastor Vinícius ele tem uma visão muito de um campo aberto. A gente começou dentro da Grota do Cigano, que é um local que tem lá perto da igreja, uma comunidade. Então, nós entrávamos em comunidade, entrávamos ali no Vergel do Lago, né, com a caixa de som nas costas. Eu conheci algumas realidades como bombeiro, né? Meu curso foi lá em Maceió e eu precisei ir para esses lugares. Então, de fato, são lugares carentes, onde muitas igrejas não querem chegar. Não. Né? Querem um local onde tenha, entre aspas, algum tipo de retorno. E a igreja é a eclésia, né? Chamados para fora. Então, nós somos chamados para fora. A Bíblia diz que nós somos discípulos, testemunhas. Então, nós precisamos levar essa testemunha de Cristo para quem está do lado de fora, para quem não conhece. Então, esse também foi um grande desafio para mim. Foi o que eu passei menos tempo, porque logo após eu fui enviado para cá, para a cidade de Arapiraca. Então, você sentiu que cada função dessa era uma preparação para o pastoreio, né? Mas, mesmo com todas as preparações, quando você assume um cargo eclesiástico, a direção, principalmente a direção da igreja, você sente o que é que seu pastor passa. Porque eu entendo... Antes você imagina, eu imaginava, agora vivencia. Agora eu vivencio. E às vezes quando eu converso com ele, eu disse assim, hoje eu entendo. E olhe que a congregação de Arapiraca não chega perto de Maceió, da sede, né? Da congregação sede. Mas é o peso. Mas a gente tem a segurança de ter alguém que está sobre nós, né? Assim, Deus não despreza os pequenos começos, né? Sempre precisa começar. Exatamente. Eu hoje preparei uma mensagem, o culto mais tarde, agora às 9h30, falando exatamente sobre isso, sobre a semente de mostarda. Só que a Bíblia diz que ela quando ela é enxertada, quando ela é regada, ela vira a maior hortaliça que tem. Então, nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque é como o reino de Deus. O reino de Deus é como a semente de mostarda. É verdade. O reino de Deus ele é processual. Então, nós devemos saber o tempo do crescimento, o tempo do esconderijo, o tempo da dependência, sempre depender. Mas há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Então, o crescimento da obra ele é assim. Né? Existe um bambu chinês, me vem à memória agora, que ele passa 5 anos sem crescer. Porque ele cresce primeiro para baixo. Primeiro para baixo. Para baixo. E a sua raiz ele dura 5 anos para crescer 10 metros. Mas no 6º ano, ele cresce 25 metros para cima. Então, o período do crescimento é um período muito escondido mesmo. É um período de oração. Que é a base, que né? É a base. A estrutura. Eu costumo dizer de uma forma lúdica que a igreja, quando ela é balizada, a doutrina da igreja ela é como se fosse a sapata da casa. Se a igreja ela for a sapata da casa bem balizada, as paredes são a pregação. Ela é a pregação. A pregação do evangelho é o que você vê. Mas a estabilidade da igreja está nos seus alicerces. Pode vir o vento, pode vir a chuva, mas ela, se estiver firmada na rocha, que é Cristo, ela não cai. Então, aparentemente está demorando crescer, mas é necessário. É necessário. Porque ela está criando as suas raízes, né? Para suportar um grande crescimento. É necessário. Eu tive, pastor, que lidar com algumas pessoas, uma especificamente disse: pastor, eu tenho chamado para pregação, eu tenho chamado para ser pastor. Então, não me coloque em som, não me coloque para fazer nada na igreja, porque o meu chamado é só para pregar. Eu disse: amém, Deus abençoe, estaria orando por você. Tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Eu fui chamado para pregar, para pastorear. E muita gente pensa que só saber pregar já é um pré-requisito essencial para ser um pastor ou para iniciar um ministério. Muita gente pensa, eu sei pregar, então eu vou plantar um ministério e vai dar tudo certo. Quando muitas vezes o obreiro precisa aprender a lidar com os sentimentos da igreja, com as funções da igreja, para ele ser preparado. Porque tem pessoas que não foram bem preparadas e foram colocadas no lugar onde elas já queriam. Exato. Aí tiveram que sair, né? Caíram, tropeçaram, mas você passou por várias experiências na igreja. E mesmo tendo passado do diaconato e tendo sido consagrado a pastor, então você vivenciou
todas essas coisas que um presbítero vivencia, que um evangelista E eu costumo dizer, vivencia. pastor Cláudio, que a gente nunca deixa de ser diácono. Sim, é o eterno É diácono, o né? eterno diácono. Continua servindo. O problema é quando a gente galga um cargo e acha que aquele cargo é o nosso ponto final. Não. Uhum. O que é que o apóstolo Paulo diz, né? O apóstolo Paulo, creio eu, o maior teólogo neotestamentário. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo. Primeiro ele diz quem ele é. Depois ele diz o que ele carrega, servo. E depois vem o cargo. O cargo está em terceiro lugar. Tá vendo? Qual é seu nome? Meu nome é Pastor Meu nome Fulano. é pastor Fulano. Não, meu nome é Paulo. O que você é? Eu sou servo. Certo, mas o que é que você é? Não, eu sou pastor. Mas nós continuamos sendo sempre diáconos, servindo a igreja Maravilha. do Senhor. Fomos chamados para servir. O maior serve o menor. Me conta, pastor, essa experiência. Pastor Vinícius chega até você e diz, olha, estou precisando de você em Arapiraca. Né? A esposa em Maceió, o filho pequeno já estava sendo gerado nesse momento? Já estava é um testemunho. Na verdade, minha esposa, Fica à vontade. ela tinha uma dificuldade em engravidar. Nós temos um testemunho, nós tentamos 5 anos. Né? Minha esposa, ela perdeu um dos ovários, ele foi torcido e numa cirurgia de emergência, ela chegou a ter hemorragia interna, mas o Senhor colocou as mãos e ela perdeu um dos ovários. Depois de 1 ano, quando nós fomos embora para Recife, ela foi acometida com endometriose profunda, que causa esterilidade, né? Causa a dificuldade de gerar. Né? E passamos também por esse processo. E entramos no processo da fé. Fomos gerando em fé. E nesse tempo de liberar, de mudança, nesse tempo de observar aquilo que o reino de Deus estava nos proporcionando, quando a gente decidiu vir para cá, o Senhor fez gerar. Né? Quando a gente pisou na terra de Arapiraca, aí minha esposa gerou. Eu acredito, é até um ato profético. É um ato profético. Eu acredito que a obediência gerou a bênção. A obediência gerou a bênção. Nós ainda trabalhamos, hoje eu trabalho, mas tudo cooperou. A Bíblia diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo cooperou, até o trabalho. Né? Eu trabalhava de forma física, em loco. Hoje eu trabalho home office. Então, assim, Deus, ele foi conectando todos os propósitos. Então, tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Luca é arapiraquense. Luca nasceu aqui. Fruto dessa vinda. Fruto dessa vinda. Né? Mas, assim, é até importante dizer que antes de mim, né, tiveram 2 pessoas que plantou e regou. Sim. Né? A primeira foi a missionária Risa, que veio lá da cidade de Paulista, né? Ela veio como missionária pernambucana e plantou a igreja. A igreja era ali por trás da pizzaria americana. Sim, né? sim. Nós começamos num ponto de pregação, num ambiente, eu acho que era num espaço ecumênico, num condomínio, mas a igreja mesmo, foi ela que plantou. O pastor trouxe ela e ela plantou o ministério. Ela tinha ido para Maceió, ficou um tempinho lá. Ela veio direto para Arapiraca. Direto para Arapiraca. Né? Veio direto para Arapiraca e ela abriu a obra, começou a cavando poço, começou a fazer as obras de evangelismo, a igreja cresceu. E quando a igreja cresceu, foi o tempo da mudança. Né? E nós estamos ali na rua José Afonso Maranhão hoje, número 92B, por trás do estacionamento novo do supermercado São Luís. Sim, que não fica tão longe de onde era antes, né? Mas a igreja era um ponto pequeno, mas ela cresceu muito, encheu muito, então foi necessário ir para um novo ponto. E aí veio o pastor Danilo, né? O pastor Danilo, que hoje está na sede do pastor do nosso pastor, e ele ficava indo e vindo, ministrar a palavra, junto com a sua família. E aí depois de 7 meses eu vim para morar. Mas... E a pastora Risa? A missionária Risa. Missionária Risa, ela precisou sair para um outro local. E aí ela foi para Florianópolis, nós temos uma congregação lá. Sim. E ela foi lá também abrir essa obra. Olha só que maravilha. Ela foi abrir essa obra. Então ela tem assim, esse chamado de Paulo, né? Passar nos lugares, abrir o ministério e deixar um obreiro. Então, eles plantaram, eles regaram, e eu estou dando continuidade a regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Que maravilha. É o Senhor que dá o então crescimento. não houve tantos empecilhos para vir em Arapiraca, né? Não tinha nenhuma raiz tão fixa em Maceió que impedisse de vir.
abriu mão de praticamente tudo, né? Porque a Assim, esposa, assim, a mulher normalmente tem um laço afetivo, emocional maior com a família. E agora, vamos mudar de cidade. Mas ela, a nossa irmã Rosane, aceitou com tranquilidade. aceitou. Minha esposa, hoje, diaconisa também da igreja, né? Hoje eu tenho um esteio muito grande na minha casa, né? Eu acho que nós, como os pastores, precisamos ter essa ajuda. E ela me ajuda em tudo, tudo. Então, quando nós fomos avisados que seremos enviados, ela disse, pastor, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Que Né? bom. E nós temos vivido e estamos vivendo muitas coisas que há 10 anos atrás o Senhor já profetizava, né? Já falava, já prometia. Estamos vivendo esse tempo da promessa, né? Mas é só o início. Ela é convertida também? É de berço ou ela aceitou Ela a não é de Jesus? berço, mas ela desde a adolescência. Adolescência, né? Adolescência. Desde a adolescência que ela serve ao Então Senhor. já tem essa vivência Já. ministerial. Já. Que Já bênção. caminhava com a mãe dela, para os círculos de orações. Já andava, já caminhava. Ela foi mais cedo que eu. Pastor, a gente fala sobre algo muito importante, que é a honra, né? Eu lembro do texto bíblico, quando alguém lembrou-se do profeta Eliseu, a referência que fez ao profeta Eliseu é que ele deitava água nas mãos do profeta Elias. A gente entende simbolicamente que quem está lavando as mãos de alguém está ajudando que essa pessoa continue trabalhando mais, né? Isso. Então, a gente usa as mãos para trabalhar e quando as mãos sujam pelo trabalho, quando a gente lava as mãos, é para que a gente possa continuar trabalhando. Então, Eliseu, ele teve essa referência. Ele lavava as mãos do profeta Elias. E eu vejo esse princípio de honra na sua vida, falando sobre o pastor Vinícius, né, que chegou, cooperou em várias funções na igreja, né, estava com louvor, com adolescentes, com os varões, os homens, Varões, Ministério do Evangelismo, evangelismo, juventude. missões, né, e veio para Arapiraca. Então, isso é fruto de honra, né, de cooperação com o seu pastor. Isso. E é um assunto muito importante que a gente possa abordar também. Eu fiz aqui uma pergunta, né, sobre essa questão das funções na igreja. A pergunta é essa: a vontade de pastorear, ela sufoca as funções recebidas na igreja? É difícil esperar o tempo de Deus? Como eu citei naquele exemplo da pessoa que, eu fui chamado só para pregar e não queria fazer as outras coisas. É possível que alguém tenha uma vocação, mas antes de chegar nesse local exato que Deus quer usar, passe por outras e tem que aceitar essas funções? É possível. É possível. Eu acho que a nossa geração ela tem enxergado o ministério pastoral como uma glória. Mas a gente sabe que é um peso. O ministério pastoral é um peso. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Ele disse assim, pastor é quem tem ovelha. Verdade. Pastor é quem tem ovelha. A gente vê muitas intitulações. Eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Mas pastor verdadeiramente é quem tem ovelha. E quando a gente caminha dentro do corpo eclesiástico, das funções, a gente começa a entender a função pastoral de visões de forma diferente. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos um corpo. Uhum. E às vezes é necessário alguém receber a dor pelo outro. Quando a gente tem uma infecção na garganta, a gente geralmente toma bezetacil, né? A injeção ela é aplicada no local do corpo, mas para curar o outro local do corpo divergente. Então, quando nós passamos por essas funções, é possível, e eu entendo que é importante. É importante, porque os desafios pastorais são muitos. Por exemplo, hoje, aqui em Arapiraca, eu toco, às vezes eu canto, às vezes eu mexo na mesa de som. E eu precisei aprender e passar por tudo isso. Às vezes eu ensino um adolescente a tocar, às vezes eu preciso utilizar aquilo que eu aprendi nas funções que eu exerci como pastor. Eu acho que é possível e é necessário. É bom que o pastor tenha essa visão geral da igreja, né? Exato. Na ausência, ele tem uma visão sabe lidar. interessante de fazer esse rodízio mesmo. Sim. De fazer um rodízio nos ministérios, de ensinar aos discípulos, aos pastores, aos diáconos, que nós não somos apegados aos cargos. Né? Nós fazemos sempre esses rodízios de ministério, passeamos pelo ministério da igreja e entendemos as suas necessidades. Cada ministério tem uma necessidade diferente. Realmente. Né? Cada um tem uma necessidade diferente. Os homens têm uma necessidade, os casais têm uma necessidade, mulheres têm uma necessidade, jovens, os adolescentes, o evangelismo tem uma necessidade,
Nós temos o Ministério de Intercessão, que é outra necessidade. Então, assim, nós sempre buscamos nos ajudar nas funções importantes. E eu acho importante, né? Eu acho que esperar é primordial. Porque quando você tira um fruto da árvore sem ele estar maduro, Sim, o gosto não é o mesmo. verdade. O gosto não é o mesmo. Então é esperar o tempo. Porque quando a gente espera o tempo, eu aprendi uma coisa, eu falo muito dele, né? Assim, é o que eu aprendo. Quando a gente toma posse antes do tempo, não é uma bênção. Se torna um Se fardo, torna um fardo, e a né? pessoa Se torna um pode se peso. prejudicar. Então a gente precisa esperar o tempo. Uhum. Já aconteceu, eu disse, olha, pastor, vai acontecer dessa forma. Eu disse, não, pastor, vamos esperar mais um pouco. Amém. Tá tudo certo. Ele sempre nos ensinou assim, né? E às vezes não é muito o que a pessoa quer, né? Exato. Quem está passando por essa fase. Mas é necessário aceitar, É necessário. porque entra também na questão da submissão pastoral. Eu entendo, assim, ele como cabeça da igreja, Sim. uma conexão. Eu vejo muito Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, né, que trouxe as leis, quando Moisés subia para ter o encontro com Deus, que trazia as respostas, como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que trazia aquilo que Deus falava. Então, é a visão, é você trabalhar dentro da visão daquilo que Deus deu para ele, né? Eu não estou dizendo que é um ser perfeito, nós não somos perfeitos, né? Não existe igreja perfeita. Pois é. Nós vivemos para a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Mas nós vivemos debaixo de uma visão. Porque eu creio que duas visões é divisão, né? Duas visões são divisões. Então, a unidade, ela faz a diferença. A unidade, É ela como faz a Paulo diferença. disse, né, que todos tenham uma só forma de falar, Uma só né? forma de falar. Um pensamento, para que não haja essa divisão, porque duas lideranças, dois propósitos diferentes em um só ambiente acaba sendo conflitante. E a gente tem visualizado muitas pessoas que têm perdido seu ministério por falta dessa comunhão, desse alinhamento. E tem se atritado com o seu pastor, não tem agido com a devida submissão bíblica, né? E o que você, pastor, tem a dizer sobre isso? A falta de submissão pastoral, ela de fato tem destruído a vida de muitos obreiros? Olha, pastor Klaus, eu entendo, você não pode concordar com tudo, Uhum. né? Numa linha de visão pastoral. Mas eu acho que quando você está debaixo de uma visão daquilo que o Senhor colocou naquele ambiente, é necessário que você viva aquele ambiente. Por exemplo, nós temos igrejas que têm usos e costumes. Uhum. Aí eu vou ser membro, ou vou ser alguém que tem um cargo eclesiástico na igreja que tem usos e costumes, e eu vou reclamar daquilo. Mas você não está ali naquele Já está ali, ambiente. está sabendo, Você não né? coopera daquele ambiente. Você, quando entrou, não era daquela forma. Então, eu tenho muita reticência com quem quer mudar a forma da igreja, já nasceu. Na verdade, nós nos adaptamos. Obviamente que nós precisamos estar alinhados em tudo que a Bíblia fala. Então, se a visão pastoral ela é bíblica, tem que ser cumprida, tem que ser seguida. É diferente se for uma visão antibíblica, que aí é um abuso de autoridade. Exato. Mas uma visão bíblica, ela é bênção. Ela é abençoadora. E nós temos vivido isso, né? Eu acredito que Só lembrando que essa aí serve para corte, viu, Jean? Essa foi ótima. ela é bíblica. Eu acredito que quando nós vivemos debaixo de uma visão bíblica, a bênção que está sobre a vida dele recai sobre a nossa vida, recai sobre a nossa casa, né? E nós vivemos debaixo dessa bênção, dessa honra. E eu acredito que as pessoas que elas vivem se atritando, entrando num mundo de colisão, é porque as visões já não são mais as mesmas, né? Não somos mais as mesmas. E é preciso orar. Porque Mas quando, é preciso respeitar. quando ora, quando ora, você sente que a visão ela se abre, né? Exato. Porque existem pessoas que não querem ver os seus pastores crescerem, elas querem estar no lugar dos seus pastores. Então entra aí um espírito de competição, De competição. né? Não querem aceitar suas funções. E acontece muito, por exemplo, como existe muita rotatividade, muita dinâmica no meio evangélico, em muitas igrejas, o pastor ele recebe a todos que vêm, né? Recebe, cuida deles. No entanto, existem pessoas que vêm e aceitam a Jesus,
são páginas em branco, né? O evangelho está sendo escrito na vida delas. E existem outras que vieram de outras denominações, com outros costumes, com outros pensamentos. E muitas vezes querem trazer esses pensamentos, esses costumes para a igreja que eles estão. Vêm como pastores, como obreiros, e na maioria das vezes não permanecem, porque querem esse crescimento rápido, essa ascensão, e não querem passar pela submissão pastoral. Então acabam se frustrando, se prejudicando. Então esse espírito de competição, de ver o seu pastor como competidor, como alguém que está ali para impedir o seu crescimento, esse espírito tem aumentado no meio do povo evangélico? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo, e a prova disso são igrejas abrindo de forma desenfreada, né? Pessoa que sai de uma igreja, abre uma igreja. Pessoa que discorda, abre logo um ministério. Discorda, abre um ministério. E quando a gente abre algo que não é na direção de Deus, é complicado. Porque, assim, quando uma igreja nasce na direção de Deus, ele se responsabiliza. O Senhor se responsabiliza. Eu vejo muito pelo exemplo de Jesus. O que é que Jesus disse? Vocês farão coisas maiores que Coisas eu. maiores. Então, se o mestre disse isso, quem nós somos para estar competindo? Eu costumo dizer, nós somos um corpo. Nós somos o mesmo espírito. Nós somos uma unidade. Às vezes as pessoas observam, o meu socorro veio, por exemplo, de um cargo, de alguém que está político. Não, a igreja ela é importante nesse cenário. Segundo as Crônicas 7,14, tenta observar com muita assiduidade o que é que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Então Deus trata o povo dele em unidade. E a unidade, ela atrai o reino de Deus para aquilo que ele tem para fazer na nossa vida. Então, essa cultura e essa nossa geração de competição tem feito com que muitas congregações, até muitas igrejas mesmo, se dividam. E não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é unidade. O plano de Deus é reino. O plano de Deus não é placa. O reino dividido contra si, ele não subsiste. Se o próprio reino das trevas se une para fazer o mal, né? E eu acredito, sabe, pastor, que quando chega a esse ponto dentro do ministério, é porque as pessoas já começaram a entender que a igreja é dela. E a gente sabe que a igreja não é nossa, né? As ovelhas não são nossas e as igrejas não são nossas. Quando Jesus ele chega para Pedro, ele diz assim, Pedro, tu me amas? E ele pergunta por 3 vezes. Aí Pedro diz, você sabe que eu te amo, Senhor. Diz assim, pois é, então apacentar as minhas ovelhas. Então são as tuas. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja é do Senhor. Então se a gente caminha com esse entendimento, que as ovelhas não são nossas, nós somos apenas o pastor que guia ela para aquele grande dia, e a igreja não é nossa, a gente serve de forma diferente. Deus dá pastores à igreja, e não igreja a pastores. E não igreja a pastores. Exatamente. Então, quando a gente entende que ele é o dono da obra, tudo muda. Tudo muda. Porque um dia eu vou prestar conta diante de Deus, das ovelhas. E eu sempre digo à igreja, eu disse, olha, eu vou pregar a verdade. Eu costumo dizer que culto é entregar. Culto, às vezes, é confronto. Nem todo mundo gosta de doutrina. Hoje nós temos uma geração que está atrelado ao receber. Ou é a chave, ou é a venda de algo. Né? Eles querem um amuleto para ir para a igreja. Mas, na verdade, a igreja é o que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O culto racional não é receber. O culto racional é entregar. Então, quando nós entregamos, você já percebeu, pastor, a primeira parte do culto, ele é oração, adoração e oferta. Tudo é entregar. E a segunda parte do culto é a palavra. Aí o céu... Aí é receber. Receber. Que é a palavra. Exatamente. E o céu não é um restaurante, né? Que a gente vai lá no cardápio e escolhe qual é o alimento. Não, a comida ela vem pra gente. Vem o que a gente está precisando. Vem o que a gente está precisando. E às vezes... que sai da boca de Deus não torna para ele vazia. Não é uma chave de carro, é uma chave de aperto, né? Verdade. É extremamente o nosso Deus abençoa. Eu creio no Deus que abençoa. Né? Eu creio no Deus que fala. Eu creio no Deus que abençoa. Mas eu creio nas Escrituras. Então, se a consequência do entregar, né? Do entregar.
do entregar. Então, se eu ver o meu irmão, por exemplo, hoje eu sou pastor aqui, mas o meu pastor resolve colocar em outro lugar, a minha oração é que o que vier depois de mim regue mais do que eu reguei, Isso. para que o crescimento da obra continue sendo do Senhor. Porque essa competição não é saudável. Não é saudável. Né? Quem sofre é o povo. A igreja precisa de pessoas que cada vez mais busquem o crescimento dela. Como? Cada um dê o seu melhor. Eu, como pastor, fico muito feliz em ver o diácono, o presbítero, pregando muito, mas muito mesmo, sendo usado por Deus, sendo a gente cheio que é pastor, de a gente Deus. Sonha, né? Você pode pregar, meu filho. Filho, fica à vontade. Não tem esse negócio de pregou mais ou prega pregou a palavra, menos. Vai, pregue. Pregue a palavra. Porque o meu pedido a Deus é que pessoas da igreja profetizem mais que eu, preguem mais do que eu, evangelizem mais do que eu. O que a Bíblia diz dos dons, né? Eu vou distribuir cada um naquilo que ele foi chamado. Então, para que a igreja seja engrandecida, o nome do Senhor seja engrandecido, até o dom Deus distribui para cada um de uma forma individual. Exatamente. Então, servir a igreja. Então eu não posso escolher alguém que Deus quer usar com um dom diferente. Tem pessoas que foi chamado para ensinar. Tem pessoas que foi chamado para ser um evangelista. Tem homens que foram chamados para ser um grande doutrinador. Então cada um vai usar de uma forma diferente. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foi chamado. Exatamente. Muito bem. Pastor, estamos chegando no finalzinho, né? No instante passa. E com toda essa conversa, o exemplo que você tem demonstrado de obediência e de honra à sua liderança, ao seu pastor Vinícius, e a obra que está sendo realizada aqui em Arapiraca, eu gostaria que nesse momento final você pudesse dar um conselho para os obreiros em relação à fase ministerial que eles estão passando, para que eles suportem, para que eles honrem, para que eles busquem a Deus, que o tempo vai chegar e eles vão chegar onde Deus colocou no coração o desejo, né? Amém. Então, conselho a eles. Eu quero deixar um conselho para os meus irmãos, os servos. Obreiro é servir, serviço. A Bíblia vai dizer que Jesus disse que é melhor servir do que ser servido. Então, o conselho que eu lhe dou hoje é que você continue no óleo, continue orando, continue servindo a Deus, continue estando onde você está, no local onde você está, porque quem visualiza tudo dentro do ambiente ministerial é o Senhor. O Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele conhece, o Senhor sabe da sua luta, o Senhor sabe do seu empenho, e a recompensa vem dele. A Bíblia diz que a recompensa vem do Senhor. E eu vou repetir o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo de você exercer. Agora, eu quero dizer algo no meu coração. Você não precisa exatamente do cargo, o nome do cargo Eclesiastes, para servir ao Senhor como você estivesse naquele cargo. Seja pastor se você ainda ser pastor. Seja diácono se ainda você ser levantado como diácono. Sirva a Deus como se você não tivesse cargo. E a consequência de tudo isso é apenas o Senhor selar aquilo que você já faz hoje. Então, o conselho que eu lhe dou é: junte tesouro no céu, espere no Senhor, confie no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir tudo aquilo. Se o seu plano estiver alinhado com o plano de Deus, se o seu sonho estiver alinhado com o sonho de Deus, se os seus caminhos estiverem alinhados com os caminhos de Deus, vai ser natural. E você vai ver que vai ser sadio. Que maravilha. Receba a chave, né? Que bênção, pastor. Antes do senhor fazer a oração final, eu vou ler aqui um texto só para corroborar o tema abordado. 1 Timóteo 3, o versículo de número 13. 1 Timóteo 3 e o versículo 13. Eu tenho aqui em mãos a NVT, que é a nova versão transformadora. 1 Timóteo 3, verso 13. A versão que eu tenho em mãos aqui, ela diz o seguinte: aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Então, amém. Texto lindo, né? Amém. Então, faça com alegria e dedicação aquilo que você recebeu em suas mãos, e o Senhor está preparando
outras funções. E quem sabe aquela que você deseja no seu coração. Vai chegar, mas aprenda cada etapa. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui encerrando esse bate-papo com o pastor Lucas Acioli, que nos trouxe palavras edificantes, o testemunho de vida. E eu gostaria que, pastor, por gentileza, fale mais uma vez onde está localizada a igreja, os dias de culto, e se despeça desse povo e faça uma oração agradecendo a Deus por esse Amém. momento. Sou muito grato pela sua vida, pastor. Eu que Muito agradeço, obrigado. pastor Klaus, pelo convite. Minha casa está a serviço do reino. Glória a Se Deus. vocês precisarem, estamos aqui para cooperar. Amém. Nós estamos na cidade de Arapiraca para que essa cidade seja conhecida como a cidade que Jesus está, né? Nós somos uma fonte. Eu creio que essa fonte vai alimentar muitas pessoas. Nós somos essa fonte. A nossa igreja fica ali na rua José Afonso Maranhão, número 92B, no bairro Brasília, aqui no bairro Brasília. Ficamos ali por trás do novo estacionamento do supermercado São Luís. Nós temos culto no domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9h30, o culto de celebração às 18 horas. Nós temos na terça-feira o Círculo de Oração às 14h30, temos o culto do avivamento às 19h30 na quinta-feira, e essa é a nossa programação. Todos os meses nós temos mentoria com homens, mentoria com mulheres, nós temos a base, que é com jovens e adolescentes. Então a igreja é uma igreja muito ativa. E se você se tem no seu coração, venha nos fazer uma visita. É a casa do Pai, casa de oração. Glória a Deus. É viver em Cristo. Pastor, muito obrigado. Por Eu que gentileza, agradeço. faz essa oração agradecendo a Deus. Para mim, uma honra. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Que o teu reino continue presente no nosso meio. Eu apresento agora aqui as nossas vidas. Que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida do pastor Klaus, sobre a vida sobre o seu ministério, sobre a sua família. Meu Deus. Eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, também a nossa cidade de Arapiraca. Jesus. Apresento, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor tem um controle de tudo nas tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer o teu nome ser engrandecido. Aleluia. Nós agradecemos por esse momento. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar um pouco do teu reino, falar um pouco do teu nome, para que pessoas sejam atingidas. Amém, Jesus. Deus, em nome Muito de Jesus, a obrigado. única coisa que nós queremos é ser testemunhas. É isso que nós somos levantados, foi para isso que o Senhor nos levantou. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, este Em nome ambiente, de este Jesus. esse espaço que tem engrandecido o teu nome. Abençoa, Senhor. Assim nós oramos, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Até o próximo episódio e desperta Arapiraca. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.